Olá a todos, como estão? Espero que tudo bem. Vamos para mais um conteúdo do nosso curso de logística, dando continuidade ao material, que nós já iniciamos na aula passada. Esperamos todos que esse tempo de isolamento esteja acabando, que tudo se finde logo para que a gente possa ter nosso curso presencial. Pessoal, reforço aqui que tenho recebido poucas atividades. Então vamos combinar o seguinte: se tiverem legal o conteúdo, tiverem aprendendo, me dê um feedback, quem está assistindo, quem está vendo. Quem não está assistindo, dá um porquê. Me explica o motivo, pode ser no particular, não tem problema. Mas o importante é que não parem de aprender, tá joia? Bom, vamos lá pessoal. Vamos falar agora sobre transporte internacional ainda, agora no modal marítimo. Órgãos e empresas intervenientes, que intervêm, que estão atuando aí. A International Maritime Organization, a IMO, a Secretaria dos Transportes Aquaviários, Departamento dos Portos, Companhia das Docas, Armador, Agência Marítima, o Non-Vessel Common Carrier, é o NVOCC, transportadora não proprietária de navio que possui um registro do Departamento da Marinha Mercante, faz locação, e agente de cargas. Vamos lá, transporte internacional marítimo. Quais são os tipos de navio? Porta-container, aqueles bem grandes, né? Navio de carga geral, graneleiro, a gente vai ver depois individualmente, roll-on e roll-off. Navio tanque, o frigorífico, o multicarga e o curral. O navio convencional, ele é utilizado para o transporte de carga em geral, como porões divididos de forma a atender diferentes tipos de carga. Podemos ver aqui, aqui a sala de máquinas, motores. Aqui temos carros, containers em cima, aqui cargas diversas. Então ele é bem diversificado e atende diversas demandas. Ele não é especializado em uma só. O graneleiro, ele transporta de grãos sólidos. Ele tem baixo custo operacional e ele normalmente atende longas distâncias. Temos o navio tanque, transportar líquidos, combustível e muitas vezes petróleo, quando necessário. O full container ou porta container, ele tem encaixes, que funcionam para servir dar certa garantia ao a entrega de containers, grandes containers. Também todos esses navios para grandes distâncias. O roll-on e roll-off, transporte de veículos que são embarcados ou desembarcados por meio de rampas. Como podemos ver aqui, um muito utilizado é o exército. Uma curiosidade aqui, talvez um pouco relevante: há algum tempo atrás haviam carros japoneses entrando no Brasil como importados, porque nada era produzido no Brasil. Então eles entravam como carros importados e tinham um acréscimo no custo. Posteriormente, quando os grandes navios traziam, eles traziam esses veículos em carga. Eles vinham em peças, eram colocados no navio em peças lá. E ao longo do percurso, eles vinham sendo montados e faziam uma pequena parte da montagem em território brasileiro. Havendo essa diferença, acabava que os veículos, eles acabavam não sendo importação. Acabavam sendo veículos nacionais porque uma parte dele eram produzidas aqui no Brasil. O porta-barcaças, para portos congestionados, transporta barcaças até 400 toneladas ou 600 metros cúbicos, embarcadas ou desembarcadas um pouco fora dos portos. E o CB, ele pode converter em graneleiro ou em porta-container. Ele é um navio flexível. Navio frigorífico, ele tem possibilidade de levar containers frigorificados, manter temperatura de materiais delicados ou alimentícios. O navio curral, que não viaja tão longas distâncias assim, porque ele tem carga viva,
embora com alimentação, com cuidado com os animais. Alguns são fechados, outros são abertos, tá? Isso na cobertura. Ahn, Nós sabemos que existem diversos tipos de containers, né? O, o menor deles, e bastante comum, é o de 20 pés. Ele tem 6 metros e 10, ele, de comprimento, e altura de 8 pés, 2 metros e 43. O de 40 pés é o de 12 metros e 20 centímetros, é o dobro, né? E tem de altura 8 metros e 60, 8,6 pés, 2 metros e 62. E o maior é o de 45 pés, 13 metros e 70 centímetros, com uma altura de quase 10 metros, aí 9 metros e 60. É largura, tá? Ó, altura do. Esse High Cube é o maior que tem. Vamos comparar aqui o de 20 com o de 40 pés. Ele cabe 33 metros cúbicos, carga total, né, de 28 toneladas, e a tara dele, o peso dele, 2 toneladas e meio. Considerando o peso do container com a carga, 30 toneladas e meia. E o de 40, ele é capaz de transportar 67 metros cúbicos, com uma carga total de 31, carga líquida, né, dentro, carga de material dentro dele, não líquido de líquido, mas um peso líquido de 31 toneladas, mais 4 do container, o que equivale a 35 toneladas. É bastante coisa. Bom, vamos lá, né? Os tipos de containers é o dry box, adequado para cargas secas em geral. Muito comum, esse daí é o mais comum. O bulk container, com escotilhas posicionadas para carregamento e descarga de sólidos. Ele permite esse derrame. O ventilado, ele possui pequenas aberturas laterais para cargas que precisam de respirar, né, que a gente fala de ventilação natural. O reefer, ele é uma unidade de refrigeração autossustentável. Ele tem pode ser própria, né, energia própria, ou acoplável de ar ou de energia, ideal para cargas perecíveis. O container open top, ele é bom para cargas com dificuldade de manuseio pelas portas, coisas grandes que normalmente não passam. Ele é forrado e aí você pode pôr por cima dele, utilizando um pórtico ou alguma coisa do tipo. O open side, flat rack e plataforma, eles apresentam uma ou mais paredes móveis para facilitar o acesso de cargas muito grandes. Ou seja, até alguns, como pode ver na figura, ele abre quase que totalmente. Alguns ali abrem apenas as laterais e o topo. Tem ainda o tank container, né, envolto por uma armação apropriada. Trata-se de um tanque para transporte de líquidos, normalmente combustíveis e outros materiais perigosos. Lembrando que não são todos os navios que estão adequados e aptos a transportar esses tanques. Ou por tratar de explosivos, ou por serem considerados materiais perigosos diversos, combustíveis. Então, a empresa que eu trabalho tem líquido para transportar, é ácido, é explosivo, é combustível. Primeiro verificar a legislação e a documentação daquele navio, se é possível fazer aquele transporte dentro daquele navio. Tá joia? Insulated Hanging Cargo. Ele é refrigerado e com ganchos utilizado para transporte de carnes normalmente. Como pode ver na figura aqui ao lado, tem ganchos que transporta as peças de carne, né? E ele é refrigerado. Parecido com aquele outro que a gente viu com refrigeração própria ou acoplável. O insulated são altamente separados e refrigerados por ar circulante gelado no controle de temperaturas. Ele é fornecido pelo navio ou uma pequena base móvel ou por unidade acoplada. Ou seja, esse aqui ele não tem a refrigeração automática. Certo, pessoal? Então, esses são os tipos de containers. Vamos parar por aqui nossa primeira parte da aula. Em seguida, iniciando o próximo
10 minutinhos que a gente tem aí, a gente falar de equipamentos para movimentação de containers. Esses portainers são os pórticos. Então já já a gente continua, pessoal. Valeu, até logo.